saiu agora há pouco um documento que nós tivemos acesso do ministro Alexandre de Moraes, que autoriza o monitoramento presencial na área externa, na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês acompanham aqui comigo na tela cheia agora para vocês, trechos desse documento, em que eles trazem aquele documento que trata do inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro na coação do curso do processo por obstrução de investigação. Esse monitoramento que foi autorizado, portanto, pelo ministro Alexandre de Moraes, esse documento ele traz que há riscos de fuga e também uma dificuldade no monitoramento da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por conta de pontos cegos na casa e também o que seriam problemas técnicos na tornozeleira eletrônica que o ex-presidente Jair Bolsonaro está usando. Nesse documento, eles trazem ainda que foram relatados métodos que poderiam comprometer o monitoramento do ex-presidente e, portanto, o ministro Alexandre de Moraes determinou 2 medidas adicionais. É isso que a gente traz nesses documentos. No primeiro ponto que vocês acompanham comigo, vistorias obrigatórias nos veículos que saírem da residência de Jair Bolsonaro. Então, vocês veem nesse primeiro ponto, vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu para fins de incrementos nas atividades de monitoramento. Então, o que seria aí, como nós percebemos nesse documento, como nós lemos nesse documento que acaba de sair, um monitoramento extra nessa que é uma medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Num segundo ponto dessa medida, traz o seguinte, o monitoramento presencial na área externa da casa, divisas com imóveis vizinhos, para evitar o que seria qualquer tipo de brecha na segurança. Então, ele traz o seguinte nesse documento, monitoramento presencial na área externa da residência, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno que confina com outros tantos de iguais características. Lembrando, claro, sempre que o ex-presidente Jair Bolsonaro mora em um condomínio, ou seja, nessa área que faz divisa com os demais imóveis, em virtude da maior exposição ao risco referido pela autoridade policial, como destacado pela Procuradoria-Geral da República, em face da existência de imóveis contíguos nas 2 laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos. Então, Doutora, como é que você analisa essas novas medidas do Alexandre de Moraes? Elas estão bem ajustadas, estão de acordo? Caberia nesse momento a prisão preventiva, retirando do regime domiciliar, ou não muda muita coisa, porque o julgamento já começa dia 2, e essa questão específica de estar dentro do pátio da casa, não dentro da casa, mas dentro do pátio, para reforçar qualquer tipo de tentativa, evitar qualquer tipo de fuga, nós gostaríamos de lhe ouvir. Olha, primeiro, bom dia a todos e todas. O Código de Processo Penal, no artigo 312, ele prevê a prisão preventiva para 3 principais razões, né? Uma é para garantir a prova, ou seja, se alguém estiver pressionando testemunhas ou coisa do gênero. O outro é para impedir exatamente a fuga, ou seja, para garantir a aplicação da lei penal, que eles dizem. E o terceiro é por medida de ordem pública. A verdade é que, desde que iniciou esse processo contra o primeiro grupo, né, e antes mesmo, durante a investigação, nós já vimos, na verdade, um contínuo de conduta do ex-presidente, né, fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez, instigando, agitando, né, falando mal do Supremo, falando mal do Brasil, falando mal do governo Lula, no sentido de buscar criar uma onda, né, de insatisfação, ou seja, Jair Bolsonaro já era um risco à ordem pública já há muito tempo. Eu acredito até que a justiça tem sido extremamente leniente com ele, porque se fosse qualquer outro, provavelmente já estava preso, né? E da mesma forma agora, depois que ele tentou aquela fuga para a Embaixada da Hungria, né, e ninguém pode dizer que foi uma visitinha que ele foi fazer para o embaixador, porque quem faz visita ao embaixador não dorme na embaixada, não é isso? Uhum. Então, desde daquele episódio, estava muito claro que ele tinha uma tendência muito grande a querer fugir. Aliás, viu-se por vários outros que estão acusados também por esses, vamos dizer, esses atos golpistas, vários outros que fugiram, né? Ou seja, ele não seria o primeiro, nem seria o último a tentar a fuga. Portanto, o risco também de fuga existe, é concreto, né? Lembrando que ele só não fugiu lá na Embaixada da Hungria porque ele escolheu a embaixada errada. Ele achava, na verdade, que o
presidente Orbán, que tem uma atitude, vamos dizer, mais conservadora, que ele abraçaria a causa dele. Primeiro que o Orbán é de direita, mas a direita europeia não é a direita norte-americana nem sul-americana. É uma direita que tem programa, que tem visão de mundo, mas é só olhar para Meloni para ver que a Meloni não é bolsonarista, né? Eles são de direita por questões realmente de valores, questões de conservadorismo, né? Profundo conservadorismo e até também xenofobia, né? Mas não são de direita no sentido de quererem golpe, né? Não são golpistas, né? Todos eles trabalham dentro do contexto, do quadro institucional do país. Portanto, é uma coisa muito diferente. Mas não é nem só por isso, é porque a Hungria, ela não aceita, como todos os países europeus, eles não aceitam o chamado asilo diplomático. O asilo diplomático é um instituto sul-americano, né? Ou seja, é só aqui na América do Sul que, por ser uma região do mundo que teve muitos golpes de Estado, é que se cristalizou este Instituto de Direito Internacional do Asilo Diplomático. Os outros países europeus, Estados Unidos, só se admite o asilo territorial. O sujeito tem que chegar no território do país para pedir asilo, não na embaixada, né? Então, a Hungria, inclusive, até tem um precedente, né, do arcebispo de Budapeste, que em 1955, quando houve aquele levante lá de Budapeste, ele buscou refúgio na embaixada dos Estados Unidos. E ele ficou preso até a década de 80, né? Na verdade, até quase o fim do regime socialista, ele ficou preso na embaixada dos Estados Unidos, que os húngaros se recusavam a lhe dar salvo-conduto. Só lhe deram salvo-conduto quando ele já estava realmente no fim da vida dele, a saúde muito fragilizada, deram um salvo-conduto para ele poder ir para o Vaticano, para ele ir para a Itália, para se tratar na Itália. Mas no final da vida dele, portanto, ele ficou, na verdade, quase 30 anos, né, mais de 30 anos, preso na embaixada americana. Ou seja, para mostrar que a Hungria não aceita, tradicionalmente, esse instituto. Se ele tivesse batido na porta, digamos, o presidente do Equador, da Argentina, de São Salvador, talvez a saída tivesse sido outra, né? Mas na embaixada da Hungria é a porta errada que ele bateu, né? Mas isso aqui eu acho que ninguém lhe deu ninguém lhe lembrou isso, né? Que esse instituto ele é bastante limitado, portanto ele não ia receber asilo diplomático na embaixada da Hungria, né? Mas isso só para mostrar que o risco é concreto. Ele tentou, né? Então, eu acho que eu vejo o Supremo Tribunal Federal tratando com muita cautela esse caso dele, né? Não há nenhum assodamento, né? Há uma cautela muito grande, que eu acho uma coisa boa, porque mostra o equilíbrio, né? Mostra um equilíbrio. Porque se você conseguir os objetivos do artigo 312 por outros meios, o artigo 319 do Código de Processo Penal admite outras formas, né, de restrição que não seja a da liberdade de ir e vir para impedir a fuga, né? Então, aí ele está no 319, continua no 319. Tiveram essa cautela, foi um parecer do Procurador-Geral da República, no caso, Paulo Gonet, ele que foi contra colocar câmeras dentro da casa do ex-presidente, porque entendeu que aí realmente feria a intimidade dele, né? Então, por isso que foi contra de colocar as câmeras dentro da casa. Mas colocou no pátio, colocou em volta, ou seja, a casa está toda cercada, está sendo usado também drone da Polícia Federal também para fazer a vigilância por cima. Portanto, ainda mais que está num condomínio fechado, as chances dele fugir são realmente mínimas. É verdade que aquele condomínio onde ele mora, o Ville de Montagne, tem muita mata, né? Eu não sei como é que é a localização da casa dele, mas tem muitas casas que tem mata dentro. E quando tem mata, você pode se embrenhar pela mata e sair do condomínio pela mata, né? Mas eu não sei como é a localização específica da casa dele. Muito tem se falado agora sobre qual será o fim
de Bolsonaro após a condenação, o fim de para onde que ele vai, se ficará numa cela especial na Papuda, se vai ficar na chamada cela de Estado Maior, uma cela dentro da PF, ou até se ele pode ter a manutenção da prisão domiciliar após passar um certo período de tempo em outras celas destas que eu falei. Qual é o seu entendimento a respeito disso? Há possibilidade de Bolsonaro ter o regime domiciliar mantido para o resto da pena, 30, 40 anos? Acho muito difícil, até porque, vendo o precedente do presidente Lula, né, ele ficou na Polícia Federal em Curitiba. E não que em Curitiba não houvesse unidades penitenciárias diferenciadas, como, por exemplo, a região do manicômio judiciário de lá, tinha uma ala especial para receber pessoas da Lava Jato, né? Uma ala que foi toda modernizada. Então, quer dizer, ele teoricamente poderia, mas eles não quiseram manter o presidente Lula, pelo fato de ter sido ex-presidente, numa unidade própria, quer dizer, na verdade, foi uma sala da Polícia Federal que tinha, vamos dizer, facilidades sanitárias próprias, né? Lá ele tinha também uma esteira para fazer exercício, né? Então, imagino que vão fazer a mesma coisa com Bolsonaro, devem colocá-lo provavelmente na superintendência da Polícia Federal em algum tipo de facilidade própria para isso, né? Não acredito que vá para a Papuda, apesar de que a Papuda tem uma ala de autoridades, tá? Tem uma ala onde, por exemplo, juízes, promotores que forem condenados, eles têm uma ala própria onde eles ficam presos, que é bem na frente, na Papuda. E estavam falando também de que os militares estariam dispostos a acolhê-lo. Acho muito difícil por uma razão muito simples. Com a condenação, muito provavelmente, aliás, é a consequência legal natural, o ex-presidente ele perderá a sua patente, né? Então ele deixa de ser da reserva porque ele vai ser excluído, né, dos quadros das Forças Armadas. Então não vejo razão para um excluído dos quadros das Forças Armadas ficar preso dentro de unidade militar. E isso daí, evidentemente, representaria um risco, sabendo perfeitamente que há muitos integrantes das forças que lhe são simpáticos, né? Então, não acho que seria a melhor solução. A melhor solução ou seria essa unidade de autoridades da Papuda, ou seria a Polícia Federal, a Superintendência da Polícia Federal, preparar vamos dizer, um local próprio com um banheiro, com as facilidades para ele, porque isso é uma forma de a gente preservar o cargo, vamos dizer, a pessoa de uma pessoa que ocupou o cargo de presidente da República.